Agora, na segunda parte do nosso tutorial da sobreposição DIP, nós vamos anexar os fios aqui na lateral, vocês estão vendo que eu já comecei, para poder assim finalizar a nossa peça por completo. Vamos lá, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 fios anexos e vou anexar mais um para vocês verem que eu também faço um enlace e meio para poder trazer uma distância nesses fios. Então vamos lá anexar. Eu venho e enlaço meu fio normalmente de frente para trás, ajusto, direciono e faço meia laçada só, certo? Vou colocar um alfinete aqui para me ajudar a segurar esse fio aqui, para assim começar a descer os fios das costas, que é uma parte que vai pedir nossa atenção por questão de tensionar muito esse fio, puxar muito esse fio. Então vamos lá. Eu gosto muito de usar fios nas costas para poder deixar a peça bem composta, as costas, né, a peça não ficar caindo nas costas, o fio tá segurando ali também. Isso aconteceu na sobreposição DIP verde que eu fiz. Eu fiz ela sem os detalhes das costas e eu acho que deu uma diferença danada. Então essa aqui eu falei, vamos fazer com os fios das costas. Aí aqui, ó, eu puxo bem, porém sem suspender muito esse fio, ó. Certo? Aqui, ó, vou ajeitar ele, perfeito. Alfineto. E vou anexar mais 2 fios para intervalar com a próxima dupla de fios que vai descer. Agora, nós vamos puxar essa trama aqui para trás, integrando, né, os fios que foram anexos ao trabalho, fazendo fileira por fileira, certo? Para a gente não se perder. Após ter feito isso, nós vamos fazer o festonê da base até lá atrás. Aqui, ó. Certo? Fechando tudinho até as costas. Agora aqui vem o pulão do gato. Aqui nós temos 2 opções. Ou você faz essa peça com esse festonê aqui bem rente e termina ela toda sem franja, que é uma opção bem interessante, eu confesso que gosto muito. Ou então vai fazer esse desenho aqui comigo. Agora, com a minha sobreposição quase finalizada, nós vamos aqui fazer um detalhe diferenciado para trazer um movimento para essa peça. Reparem que aqui eu vou descer com o meu festonê numa cadência. E aqui eu vou sempre parando e observando se tá ficando simétrico o festonê. E se não tiver, eu vou desfazer e fazer novamente. Observem que aqui eu nem fiz tudo, tá? Eu nem fechei todas as costas trazendo esse festonê pra cá. Eu só fiz um efeito mesmo, ó. E que cobre com a franja, não aparece nem no corpo. E vou seguir aqui esse padrão para trazer um movimento para a cintura da nossa sobreposição DIP. Vou reforçar esse festonê fazendo um outro andar de festonê para finalizar assim
a nossa sobreposição dip e começar a usar remate. Feito isso, agora eu vou começar a usar acabamentos pontuais na nossa sobreposição dip, que vão trazer ainda mais identidade e exclusividade para essa peça. Aqui eu quero que vocês vejam como que ficou as minhas costas. Eu trouxe o festonê até o final e fiz um festonê aqui também. A minha amarração será com trança, ou seja, vai ficar assim, certo? Mas você pode fazer do jeito que você preferir dar o seu acabamento. Vai ficar assim. Como eu falei, essa sobreposição poderia ser um top sem as franjas. Eu só reforçaria o festonê aqui pelo menos mais 2 andares, além do que tem aqui. Então, um total de 3. E agora nós vamos cortar as franjas. E eu vou te ajudar a nunca mais errar no corte da franja com essa dica. Se você assistiu o tutorial com muita atenção, viu que lá na ficha técnica eu pontuo que é primordial você saber o tamanho que você quer essa franja antes de você cortar os seus fios. E agora tá aí a importância dessa medida. A franja eu vou contar aqui a partir dessa base aqui, ok? Então, seria um baixo busto, correto? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um alfinete e vou vir aqui no final do baixo busto e vou colocar a minha fita métrica. Tendo feito isso, agora eu vou olhar qual o tamanho que essa franja vai ter. No caso da minha sobreposição, as minhas franjas são assimétricas, de tamanhos diferentes, para trazer um movimento nessa peça. Mas se você quiser ela retinha, você só vai precisar de uma única medida. No meu caso aqui, eu vou precisar de umas 3, 4 medidas para poder fazer a franja do jeito que eu quero. Haja invenção! Com a minha fita métrica aqui anexada, eu vou vir até onde eu quero que esse fio chegue e vou cortar. Aí você fica livre para escolher o tamanho da sua franja. Essa dica aqui você vai levar para a vida. Outra parte muito importante do arremate dessas franjas é, sem dúvida, a selagem desse fio. Então, eu tenho aqui um isqueiro, você pode usar o que você quiser. Você pode cortar essas franjas diretamente naquela máquina de fita. Você pode vir com isqueiro e queimar uma a uma sem deixar ficar preto. Isso é muito importante. E quando eu selo, repara que eu dou uma leve apertada e uma queimada no dedo. E assim a gente vai selando as nossas pontas para que ela não desfie conforme o uso da nossa cliente. Agora, vocês lembram que a gente anexou um monte de fio aqui, né? Então, a gente precisa fazer o acabamento desses fios que foram anexos. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui a minha peça, tirei do manequim. Pra vocês verem aqui certinho como é que tá do lado do avesso, tudo bonitinho. Olha aqui como é que forma o molde já certinho do busto, sem eu precisar fazer nada, colocar nenhum bojo. Nem vou forrar essa peça. Bom, aqui, o que acontece? Nós temos duas opções. Ou você vai finalizar com ferro de solda, com muita atenção. Gente, eu não tô com o meu quente, porque eu vim demonstrar pra vocês, então eu preferi com ele desligado. Como que eu faço com o meu ferro de solda? Eu tenho aqui, é uma forma mais prática, porém, tem que ter muita atenção, sim. Eu já queimei o dedo 2 vezes nesse ferro de solda e não é legal, não recomendo. Então, vamos lá. Vocês estão reparando que aqui, olha, estão os meus fios que nós colocamos para ser o guia ali da base, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio, vou vir bem na base dele e vou, de leve, fazer o quê? Tchum, queimar esse fio. E vou repetir
do outro lado também. Sempre tirando da base, e quando tirar o primeiro assim, ó, tirei o primeiro, tum, já passo o dedo assim pra dar uma achatada nesse fio e ele meio que selar ali dentro do nó. Esse é o macete. Selar o fio dentro do próprio nó, ok? Para ele não aparecer esse acabamento. Esse acabamento invisível é excelente. Muita gente usa e eu recomendo demais esse acabamento por trazer essa questão de não dar para aparecer os fios. E Alessia, se eu fosse fazer essa peça sem os fios, aqui também seria uma oportunidade. Olha, o que você iria fazer? Jogar esse festonê bem para trás, olha, reparem só. Por isso que eu falei que ia ter que ter 3 fileiras, né? E aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o fio, vai lá na base dele e queima, sem puxar muito o fio, sabe? Você só queima mesmo o fio e vem aqui, ó, pum, aperta dentro do nó, beleza? Assim também é bem eficiente para retirada de fio, você pode usar para a vida essa dica do ferro de solda. Mas caso você não se sinta seguro em usar o ferro de solda, tem essa opção aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode cortar aqui, ó, bem rente. E passar com o isqueiro. O que a gente vai fazer? Um fio de cada vez, tá, gente? Para não ficar feio. A chama azul de preferência, aí tem que botar ele inclinado. E eu venho aqui, ó, e selo. Perfeito? Vou fazer lá no outro fio também. Selei. Vou fazer aqui com outro fio. Sempre o isqueiro deitado para a chama azul queimar esse fio, senão fica preto, tá? Ó, queimei aqui com o dedo mesmo, eu faço. Perfeito. Assim, a gente ainda fica com acabamento aparente, tá? Mas lá com ferro de solda não fica assim aparente, não. Aqui não tem muito jeito. E aí eu sempre gosto de fazer assim, ó. Pra ficar bem lisinho, não ficar áspero. Por mais que dê pra ver o acabamento, não fica áspero, tá? Então, gente, essa aqui é a parte do nosso acabamento. Quem quiser forrar, o que vai fazer? Vamos lá, eu não vou forrar a minha peça. Quem quiser forrar vai fazer o quê? Vou demonstrar aqui com outro tecido aleatório para você entender. Peguei aqui uma cor aleatória, tá, gente? Meu suplex tá todo alinhadinho aqui que eu tava usando ele. O que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de tecido, de preferência da mesma cor, vai sobrepor assim, olha, e vai vir com giz e vai desenhar esse busto nesse tecido. Vai cortar, vai usar uma pega 1000 ou então vai costurar esse busto, esse tecido no busto, tá? O mais próximo que você conseguir da cor. De preferência, vá à loja com uma amostra do fio para que você consiga comprar exatamente aquele tom. Então, no mais é isso. Agora vamos ver o resultado dessa peça. E esse foi o resultado da nossa sobreposição Dip. Eu espero que você tenha gostado e aprendido muita coisa com essa sobreposição e que possa te auxiliar nas próximas produções e nas suas criações autorais. Prometo que dessa vez, muito em breve, retorno com mais um tutorial gratuito e nos siga nas nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o lançamento do nosso curso Pocket de outono. Nós vamos abordar a modelagem de saia, um cropped com meia manga e vou te ajudar a lançar um outro olhar sobre as franjas, criando assim possibilidades com uma franja super diferenciada e cheia de estilo, para você se diferenciar no mercado e aproveitar a temporada dos festivais que estão chegando. Até a próxima!